Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br e nós queremos a sua participação, fazendo perguntas hoje aqui aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os nossos convidados, aliás, nossas convidadas de hoje. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas redes sociais, a delegada de polícia, Rosmarie Correia, a delegada Rose, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mauro. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Prazer sempre nosso. Agora aqui à minha direita, a advogada doutora Clarissa Hofflin, advogada criminalista, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mauro. É um prazer estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante. E a advogada doutora Rosana Chiavazza, presidente da Associação das Advogadas Acadêmicas e Estagiárias de Direito do Estado de São Paulo, a ASAS. Seja bem-vinda, doutora Rosana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente, sempre um programa dinâmico e que vale a pena a gente ouvir e ficar pensando, né, a respeito. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje. O economista Joaquim Levy pediu demissão ontem, domingo, do cargo da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, após ser publicamente criticado pelo presidente Jair Bolsonaro pela nomeação de Marcos Barbosa Pinto para o cargo de diretor de mercado de capitais. Barbosa Pinto trabalhou como assessor do BNDES durante o governo Lula e o que irritou o presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o próprio economista Joaquim Levy, escolhido por Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, foi ministro da Fazenda de Dilma Rousseff. Delegada Rose, quando nós somos contratados por uma empresa, essa empresa deposita na gente uma confiança para aquele cargo que a gente vai ocupar. Quando somos demitidos? Quando não cumprimos com aquela expectativa, não atendemos aquela expectativa, ou numa falta grave, né? O economista Joaquim Levy, ele não foi demitido, mas a partir do momento que o presidente veio a público dizendo que a cabeça dele estava a prêmio, ele se demitiu. Então, como se tivesse sido demitido. Agora, o que teria feito de errado Joaquim Levy, um quadro importante dentro entre os economistas, né? Bom, Mauro, nós ainda não temos uma explicação ou uma justificativa que, vamos dizer assim, que seria para a saída do Joaquim Levy. A única coisa que nós temos pela imprensa, a única coisa que nós ouvimos falar, é que o presidente estaria, como diz aqui a própria notícia, aborrecido com ele pela nomeação de uma pessoa para um dos cargos do BNDES que teria trabalhado com o ex-presidente Lula. Bom, se essa for a realidade, eu fico muito triste com o presidente Bolsonaro, porque não, em determinadas situações não interessa para a gente o partido político, interessa sim a competência e a capacidade das pessoas. Todas as pessoas que trabalham nesse ramo, principalmente na área da economia, e são bons, já passaram por diversos governos, né? Já mostraram o seu trabalho em diversos governos. Se ele foi escolhido pelo Paulo Guedes, o Levy, e o Levy escolheu essa pessoa para estar numa diretoria, ele escolheu pela competência e pela capacidade. O presidente do BNDES, o Joaquim Levy, ouvindo o que ouviu, que a cabeça dele estava a prêmio, sendo o que a gente sabe que é uma pessoa competente, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem um passado, que tem uma história, não poderia ter feito nada que não fosse realmente pedir a sua demissão. Se esse foi o motivo do presidente Bolsonaro ter dito isso, eu estou aqui batendo palma com o Joaquim Levy para ele ter saído desse cargo, mas estou sentindo que nós vamos realmente sentir a falta dele com a sua competência na presidência do BNDES. Até porque, delegada Rose, Joaquim Levy
foi escolhido por Paulo Guedes. Exato. Bolsonaro. Então, você não pode, você tem que me dar um pouco de liberdade para eu escolher meus assessores. Não é assim. Você não pode trabalhar com qualquer pessoa, você está num cargo espinhoso, difícil. O BNDES aí tem uma CPMI lá no Congresso Nacional para ver o BNDES. Quer dizer, eu tenho que trabalhar, no mínimo, com pessoas nas quais eu confio. Então, Joaquim Levy tem o direito de escolher as pessoas que ele queira. Volto a repetir, se esse foi o motivo do Bolsonaro ter dito o que disse, eu acho que o Joaquim Levy fez muito bem de sair. Doutora Rosana, sua avaliação. Eu só estou aguardando a manifestação do Paulo, né? Eu acho que isso me preocupa, acho que ainda mais até do que a saída do Joaquim, que já está feita, né? Não sei como é que se isso vai criar algum problema dele com o presidente. Agora, eu acho que, a par disso, que é uma situação que já está consolidada, e a delegada falou nisso, como é que está essa CPI do BNDES, né? Desde que eu era pequenininha, eu ouço falar dos favores, entre aspas, que o BNDES faz a alguns poucos empresários brasileiros. Cadê isso? Eu acho que isso é tão mais importante, né? Delegada, eu fico pasma, porque realmente o que é de relevo não vem para fora ainda. Isso é uma pena. Em campanha, o presidente Jair Bolsonaro falava em abertura da caixa preta do BNDES. Estaria ele preocupado que essa caixa preta não seria aberta? Não sei, eu acho que a manifestação dele, como muitas outras que ele vem fazendo, é assim, é bate-pronto. Sabe aquela coisa do fala antes de pensar um pouco? E aí as consequências vêm, né? O Joaquim simplesmente ouviu, não gostou, até porque são dois adultos falando e se retirou. Doutora Clarice. Eu concordo que o presidente, às vezes, ele acaba falando muito sem pensar e esse tipo de consequência acaba acontecendo. Eu acho uma perda enorme para o Brasil, perder um cara tão sério quanto o Joaquim Levy, enfim. Vamos esperar ver como que as partes vão se manifestar, né? Bom, agora aguardando algumas indicações, né, para a gente tentar avaliar o que pode ocorrer, né? A Rosana lembrou um ponto e eu vou dizer para vocês que agora eu fiquei mais uma preocupação. Como é que fica o Paulo Guedes nessa situação? Essa é a minha maior Joaquim Levy é uma escolha dele. Como é que ele fica nessa situação? E uma das primeiras ele escolhas vai ficar dele. quietinho e olha, ele está tomando tanta paulada e ele é um cara que está segurando essa coisa de reforma de previdência, de economia, de tudo, e está tomando paulada, está aguentando, está firme, está forte. Se de repente vem uma situação dessa e ele se chateia com o presidente, resolve ir embora também, não é tempo perdido. Ele faz sem pensar, né? Como o presidente fez um desabafo, sim, que não poderia ter falado. Ele também, de repente, Exatamente. E aí, né? Pelo amor de Deus. Não sabe de jeito nenhum. Pelo Brasil. Né? Essa situação, delegada, implicaria em algum abalo no que está acontecendo nas discussões, por exemplo, da reforma da Previdência? É um momento político delicado que pode afetar... Quem está contra a reforma da Previdência, mesmo quem está a favor, mas tem medo muitas vezes de manifestar o seu voto, porque acha que vai perder voto dos seus correligionários, sempre encontra um motivo para ter uma pausa, sempre encontra um motivo para procrastinar toda essa coisa da discussão, projeto, tudo mais. Então, eu tenho quase certeza que hoje, por exemplo, a Câmara vai ter segunda-feira, não sei se todo mundo vai trabalhar, né? Mas muita coisa vai ferver naquele Congresso Nacional no intuito de tirar o foco da reforma da Previdência para ficar falando sobre a saída de Joaquim Levy. Posso fazer uma pergunta para a delegada? Delegada, a sua experiência lá, né? Deve ser muito difícil verificar debaixo da mesa, né, o que está acontecendo, que não vem a público para o brasileiro nas votações, não é? É muito complicado. Eu tenho o maior respeito pelo Legislativo, mas eu quero aqui de pronto dizer para vocês, não volto mais, não me candidato mais. Tenho certeza, infelizmente. Então é óbvio. Mas a senhora já foi até líder de governo? Já. Eu fiquei durante 16 anos, 4 mandatos, fui líder de bancada, fui líder de governo, eu fui líder de uma bancada do PMDB, onde você tinha Arnaldo Jardim, onde você tinha Gilberto Nascimento, onde você tinha Hélio Rezec, nomes, né? Eu, assim, não era bem recém-chegada, eu já estava no meu 3º mandato, liderando esse pessoal todo.
Então, foi uma experiência riquíssima, foi muito bom. Mas a senhora tem razão, é muito complicado. É muito complicado quando você quer fazer, você quer se dedicar. Aliás, você se dedica, você batalha, e meia dúzia acabam fazendo com que o legislativo caia. E pensa no bem público, Exato, coisa que é a única coisa que eu amo. Infelizmente, existem alguns que pensam no seu próprio umbigo, né? E não naquilo que interessa para a população e pela qual foram eleitos, né? Temos gente boa, nós não podemos também generalizar. Nós temos gente muito boa, gente que trabalha muito, que se dedica, que é honesta, que é transparente, que sabe, que também está irritada, está frustrada com essa situação que vem acontecendo. Doutora Clarice, sua avaliação em relação a um respingo nessa situação de o momento de discussão da reforma da Previdência, até uma semana curta, quer dizer, a gente pode até perder esse momento agora. Eu acho que com certeza isso tudo vai abalar, sim, né? Já está tão difícil passar essa reforma, que é tão necessária para o país, e todos esses desencontros que acabam acontecendo por conta do que o Bolsonaro acaba falando, acaba sim respingando, com certeza. Agora, é uma tristeza, viu? Eu sei que não é bem o assunto, mas tudo diz respeito, né? É uma tristeza o que esse povo está fazendo com o Sérgio Moro. Gente, isso é um horror. Quer dizer, se o cara tivesse pego alguma coisa onde o cara tivesse dito que quer dinheiro, que guardou dinheiro na cueca, que é corrupto, que precisa acertar, que eu vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo, não. A única coisa que pegaram é o cara trabalhando, trocando ideia. Que Mas tempo do pai. Justos. Todo mundo faz isso. Mas, por outro lado, eu acho que nosso sistema judiciário não comporta, né, um juiz... Não, o sistema judiciário não comporta o STF que nós temos, não comporta uma série de advogados que nós temos, não comporta o AB Federal pronunciando da maneira com que se pronuncia, e você vê na rede social que esse povo está falando. E poucos advogados ditos criminalistas que pensam mais em si próprios do que no Brasil como um todo, porque é óbvio que o direito constitucional de defesa está lá pregoado, João, Joaquim, José, todo mundo tem direito de defesa. Mas gente, hora do Brasil, sim. Pelo amor de Deus, né? Vamos pensar um pouquinho. Aquela Lava foi importantíssima, e eu tenho minhas dúvidas também com relação à veracidade dessas notícias, né? Mas quem se apegasse nesse tipo de coisa é triste. Não, desculpa. Surgiu uma pergunta aqui que eu quero fazer para a doutora Clarice, que é advogada criminalista. O que um juiz pode conversar tanto com promotoria quanto com a defesa? Na verdade, o juiz, ele tem que ser uma pessoa isenta. Os fatos chegam para ele tem que julgar de maneira completamente isenta. Ele não pode combinar com uma das partes, seja com o advogado, seja com a acusação, anteriormente, antes dos fatos chegarem para ele julgar, ele não pode combinar que a pessoa faça isso, faça aquilo, dá dicas do que ele tem que investigar, do que ele não tem. O juiz tem que ser isento, o juiz não tem poder para investigar. Vamos fomentar. Promotor também não tem esse poder, delegado também não tem esse poder, e advogado também não tem o poder de auxiliar investigações e conduzir investigações. A senhora é uma advogada que vem numa linha mais jovem, parabéns, uma linha que olha para o todo, mas não temos desculpa o termo, eu vou corrigir, nós temos alguns já com décadas de vivência e que não pensam assim como a senhora, né? Então aí fica complicado. Então, eles podem tudo. Mas a gente sabe que no dia a dia as partes acabam conversando, sim. Claro! Porque o juiz está ali no dia a dia com o promotor. Exatamente. Mas o que eu acho que ele não pode é se intrometer na investigação. É dar dicas pro Ministério Público, vai por aqui, vai por ali. Aí eu acho que subestimar o representante do Ministério Público, achar que ele é burro a ponto de ter que dar dica, ou são trocas de ideias? Porque seria o mesmo que um juiz falar para um advogado, só acha melhor fazer isso, é subestimar a inteligência do advogado e do promotor. Eu acho que trocar ideias é uma coisa. Orientar, obviamente, não pode. É isso. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que é prematuro também para a gente dizer. Eu tenho, de verdade, muita dúvida com relação à veracidade dessas... Mas o que está... Isso voltando ao assunto que nós estávamos. Se uma situação como esta, já todo mundo fala, e o rádio, a TV, a imprensa, que adora coisas para destruir o país, eles não pensam no bem do país. Agora, que essa coisa do Joaquim Levy não vai causar um tumulto lá no Congresso? Claro
tudo, qualquer coisa eu vou aproveitar para fazer com que a reforma da Previdência não aconteça. Mas eu quero parabenizar, já como uma advogada já de alguns e muitos anos de vivência, formada pelo Largo São Francisco, advogados criminalistas como a doutora Clarissa, que já vem com uma nova visão do que é a Constituição Federal, do que é o bem público, do que é a sociedade e do que são investigados, do que são condenados. Eu acho que esse conhecimento, doutora, parabéns. Eu acho que também tinha que estar presente nos advogados criminalistas. Sim. Quero anunciar agora a presença entre nós do juiz de direito, Dr. Mário Rubens Assunção Filho, titular da Vara da Região Leste 3, que é especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Muito obrigado e desculpe o atraso. Sem problemas. A gente sabe que a situação em São Paulo não é fácil para chegar e cumprir os compromissos na hora que a gente gostaria, né? Antes do nosso tema aqui com o Dr. Mário, nós vamos aqui ouvir um recado da Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. Tanta besteira na cidade, coleta com dia marcado. E você prefere ficar aí na calçada? Tá querendo esse poder? Provocar alagamento? Causar doença? Coloque-se no seu lugar. Estou falando com você. Sua garrafa de refrigerante vazia. Lixo não ouve, lixo não pensa. Então com você. Descarte somente nos dias de coleta e use as lixeiras. Colabore com a gente. Lixo só no lixo. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. Você está na rádio Trianon AM 740, ouvindo o programa Gente que Fala, 12h21 em São Paulo. E vamos agora aqui ao nosso próximo tema. A Polícia Paulista prendeu na semana passada Agnaldo Santos Pereira Júnior, acusado de perseguir, ameaçar e importunar sexualmente cerca de 30 mulheres jornalistas, assessoras de imprensa e modelos. Ele se passava por produtor da TV Record para conseguir contato de jornalistas e acesso a eventos, e depois as perseguia e as ameaçava. Agora as vítimas defendem uma lei que reconheça e puna esse tipo de crime, conhecido como stalking, ou perseguição insidiosa. Doutor Mário, o senhor tem uma proposta de tipificação do crime de perseguição insidiosa a partir de um projeto de lei que já tramita na Câmara dos Deputados, é o 5.419 de 2009, do deputado Capitão Assunção, é isso? É isso mesmo. Na verdade, de 2009, né? Então, temos 10 anos aí de projeto de lei, só que, na verdade, nós já temos 8 projetos semelhantes e que estão apensados a esse projeto. Sim. 2 do Senado e 6 da Câmara dos Deputados, né? Então, está um grande trâmite e agora eles estão começando a falar sobre exatamente o que é essa tipificação e como é que nós vamos colocar essa conduta em lei. O que é o stalking ou a perseguição insidiosa? Esse é o grande problema. Nós não podemos inviabilizar que as pessoas se relacionem, então eu acho que nem tudo deve ser considerado crime, mas o stalking, assim como ele é um crime extremamente perigoso, né? E ele é insidioso, ou seja, quando ele menos espera, ele causa dano, ele causa vítimas. Então é por isso que é importante que a gente estabeleça primeiro o que é um comportamento de um stalker e depois como que nós podemos descrever isso na lei, né? Hoje o Agnaldo Santos Pereira Júnior preso, ele é acusado de perseguir, importunar, enfim, essas 30 mulheres jornalistas. Ele é um stalker. Agora, qual é a prova de materialidade desse tipo de delito? E aí começa a primeira dificuldade, porque é um comportamento, é uma habitualidade, não é um crime instantâneo que a gente chama, não é um ato em si que se faz um stalker. O stalker é aquele comportamento insidioso e perene, e ele constante, ele não deixa de perseguir a vítima. Então é um comportamento que ele se protrai no tempo, né? Não é um momento só, mas é um comportamento que é repetitivo, né, e contumaz. E a ideia que tem o stalker é exatamente de que ele nunca vai parar.
Esse é o problema do stalker. A ideia que ele dá para a vítima é de que ele nunca vai cessar aquela perseguição. O mundo digital ou as redes sociais têm favorecido esse tipo de crime, uma vez que a pessoa se esconde por trás da tecnologia e faz as suas ameaças e perseguições? Sim, nós juízes da violência doméstica do Brasil, nós temos um encontro nacional e nós temos um grupo formado e a gente apresenta algumas emendas, algumas proposições de lei. E uma delas é exatamente para o stalking, e a gente prevê nesta situação a necessidade de você colocar penas mais graves, e um crime qualificado seria exatamente o cyberstalking, aquela perseguição que é feita pelas redes sociais. Nós vamos conversar agora por telefone com a Ellen Oliveira. Ela é jornalista, é uma das 30 mulheres jornalistas que foram perseguidas por este stalker, o Aguinaldo Santos Pereira Júnior, que foi preso na semana passada. Boa tarde, Ellen. Olá, Mauro. Boa tarde aos convidados, boa tarde a todos os ouvintes. Como vai? Tudo bem? Eu queria que você contasse para a gente como é que foi como é que começou essa perseguição do Aguinaldo em relação a você? Foi uma loucura, né? Você nunca imagina que um comentário numa rede social pode quase destruir a sua vida, né? Pessoal, profissional. Uma colega, num grupo de Facebook, um grupo voltado para profissionais de imprensa, postou uma mensagem que o Aguinaldo, depois de 3 anos, tinha voltado. E mandava mensagem de madrugada, fazia contato, enfim. Então ela postou lá, dizendo que ele tinha voltado, e alertando, né, assim, para que as pessoas bloqueassem o número dele e ele estava de volta no cenário. E eu comecei a ler, e comecei a me preocupar, porque foram mais de 100 relatos de pessoas falando que conheciam, que tinham sofrido assédio dele, enfim, né, algumas pessoas até furto. E aí eu lembro que eu escrevi assim, eu falei, mas gente, olha, não dá para reclamar em um grupo. Vocês têm que fazer boletim de ocorrência, vocês têm que representar, porque aqui ele não consegue ser punido. Só que a gente não sabia que ele estava no grupo. E como ele se passava por jornalista, enfim, ele estava infiltrado no grupo e ele foi fazendo o print de todos os comentários e começou a fazer contato com outras pessoas. No primeiro momento ele me adicionou, quando ele era já imediatamente bloqueei todas as redes. Só que ele já tinha entrado no LinkedIn, já tinha pesquisado a minha vida, sabia onde eu trabalhava. E aí começou uma procura. Mas obrigada pelo trabalho. Na única semana ele chegou ali a 37 vezes. Ameaçou todos os meus colegas de trabalho. No primeiro momento ele se passou por um delegado do direito. E aí depois ele já se apresentava com o seu nome e fazia todo tipo de ameaça, Um probleminha aqui na nossa comunicação com a Ellen Oliveira, mas já nós vamos retomar essa conversa com ela. Delegada Rose, como é que a senhora avalia essa questão do stalking, esse tipo de perseguição que começa de forma digital mesmo? Eu vou confessar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu me deparo com esse assunto, com esse termo, inclusive, doutor Mário, eu não conhecia. Confesso aqui a minha ignorância. É uma derivação de violência contra a mulher. É uma derivação de ameaça de violência contra a mulher, sem dúvida, mas no caso, por exemplo, o delegado de polícia, se eu tivesse que tipificaria como ameaça, orientaria a vítima a representar, aquela coisa toda. Mas isso é um absurdo, né? Porque não é aquela situação, 37 vezes numa semana a pessoa ligar, ter acesso, mas isso não é só com as pessoas jornalistas e tudo mais, tem alguns que fazem isso com mulheres em geral, né? Até com homens, inclusive, tem esse tipo de comportamento, mas estou tomando conhecimento do termo hoje. Doutora Rosana. Então, eu fico aqui ouvindo e eu não me conformo porque, e acho que a delegada também, há décadas a gente luta, especificamente na questão da violência contra a mulher, e eu fico pensando assim, doutor Mário, o Brasil tem uma mania muito chata e que não vai resolver o problema de que é ficar legislando. Pelo amor de Deus, apresentem então um projeto de lei para obrigar nas escolas o ensinamento da igualdade. Porque se as nossas
crianças não aprenderem o que é a igualdade que está na Constituição Federal e não ensinarem aos seus filhos essa igualdade, daqui a 3 gerações a gente já tem um comportamento humano como a gente vê em países civilizados, nós vamos ter que criar quantas leis para cada fatozinho, principalmente agora. É uma loucura, doutor Mário, pelo amor de Deus, a coisa pode ser mais simples. Nós temos que mudar a educação para gerar comportamentos naturalmente corretos. Para mim é isso, Mauro. Eu fico... Claro, eu acho um avanço, mas nós temos que começar a olhar para a prevenção e não só para ficar apagando fogo, porque cada hora vai ter um crime novo. E não é possível. E desde 2009, quer dizer, não dá. Pelo amor de Deus, quem ainda está, né, vocês têm esse poder com esse grupo de chegar lá em cima e falar, vamos mudar e vamos tentar plantar e não apagar incêndio. Doutora Clarissa, como é que o direito criminal observa essa nova modalidade de perseguição às mulheres? Então, eu acho, apesar de muito louvável a iniciativa de legislar, de fazer esse novo tipo penal de stalking, me parece que já existe assédio sexual, importunação ofensiva ao pudor, ameaça, crime contra a honra, enfim. Não acho que vai ser nada de tão novo, e concordo com a doutora Rosana no sentido de que está na hora da gente melhorar a nossa cultura, né, de educação, e não só legislar. Eu acho que a gente tem ainda uma sociedade muito machista, está difícil equiparar a mulher do homem, por mais que a gente venha nesse movimento já de uns anos para cá. Eu acho que eu investiria mais realmente em educação, em mudança cultural, e até legislar. Educação, pronto. Doutora, não são anos, viu? Eu décadas, doutora Rosa décadas, e tem mulheres que há séculos. Pois é. Não é? E parece que é um tema novo, a Constituição está aí falando pra gente, mas já está aí. Já está. E não está nada na prática. E eu fico assustada, doutor Mário, porque veja, veio feminicídio. Mudou o quê? Quer dizer, mudar nomes, criativos. Nós só estamos dando mais trabalho, né, de interpretação disso. Para os senhores juízes. Doutor Mário Rubens, em que pé que está a situação lá no Congresso Nacional sobre essa matéria? Pronta para a ordem do dia? Qual é a possibilidade disso andar mais rapidamente agora que esse Aguinaldo Santos foi preso? Não é o fato que vai fazer a lei vir mais rápido, mas ela está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? Então já está bem adiantado. Nós temos vários projetos, porque quando começa para ser votado alguma coisa efetiva, começa a ver... Você está na porta de entrada ainda para ver a constitucionalidade da matéria. Não? Mas a constitucionalidade aí ela é pouco questionável, né? A questão que elas estão colocando é que eu acho que é o importante, para ver se nós precisamos de um novo tipo penal. E a questão é o seguinte, nós que lidamos diariamente com a violência doméstica, a gente vê a necessidade. Por quê? A mulher, ela fala, por exemplo, olha, eu fui ameaçada, tá bom, e o delegado vai lá e faz um crime de ameaça. Uma pena pequena, 1 mês de detenção, pena mínima. Ok. Chega para nós, ela começa a narrar um fato totalmente diferente. Um comportamento insidioso, perene e constante dele. E daí você fica com uma pena de 1 mês. Quando, na verdade, o que ele está fazendo não é simplesmente que ele ameaçou e de forma instantânea uma vez. Ele perseguiu essa mulher por anos. Às vezes isso acontece com mulher, isso acontece com um monte de coisa, e o que acontece? Esse crime, ele é mais um crime de perigo do que um crime de dano. Então o que acontece? Nós precisamos disso porque as situações que estão sendo colocadas no dia a dia nosso, de juiz de violência doméstica, é exatamente essa situação. O cara infernizou a vida da mulher o tempo todo. E isso não pode ficar em branco. E o que acontece? Nós vamos dar uma pena de 1 mês e a mulher não sabe nem qual é a data em que ela registrou o boletim de ocorrência. Então o que acontece? Ela não lembra direito qual é o fato ou do que ela chamou. E a primeira pergunta do advogado, mas o que ela chamou? Do que ele chamou a senhora? Ele
Ameaçou com o quê? Ela falou, olha, foram tantas as vezes que eu não lembro do qual que nós estamos falando. E por mais que você vá lá trazer de 2016 um fato que ele a ameaçou com faca, ela falou, não, foi tantas, essa aí foi até a mais leve, mas foi aquela que efetivamente eu fui até a delegacia. Então o problema do stalking, ele é muito mais presente hoje. O que acontece? Na hora que você tem um comportamento insidioso e perene, constante, você não precisa que o delegado fique tecendo minúcias para saber qual foi aquela ameaça. A gente perde tempo naquilo, quando na verdade o fato é muito mais grave. Quando ela consegue demonstrar, por exemplo, chega no testemunho, não, ele sempre fez isso contra ela, ele sempre esteve atrás dela, ele não larga, ele vai no trabalho dela, ele vai na casa da mãe dela, ele vai na casa dela, ela muda de casa, ele vai atrás, quer dizer, e não é necessariamente uma ameaça. E o problema é esse vácuo que tem, porque às vezes esse comportamento não tem uma ameaça, mas tem um comportamento que é 10 vezes pior do que uma ameaça. É nesta lacuna que vem esse tipo penal. Então eu estou sentindo falta nisso. E daí, sobre a questão de ter coisas para a sociedade, por exemplo, eu acho que é a primeira vez que eu trabalho em 20 anos como magistrado, em que o juiz vai fazer programas. Então, nós temos programas contra os agressores, para diminuir a reincidência. Nós temos programa para as vítimas, para falar sobre a conscientização. Programas que nós vamos à escola, o juiz vai à escola, exatamente para falar sobre o que é equidade, o que é gênero, né? O gênero que ficou conhecido aí como uma disputa. O que é gênero é do mal. Mas assim, não, gênero simplesmente é uma questão de igualdade, de tratar o outro como semelhante, como pessoa. Não é porque é mulher, não é porque é LGBT, que ela é diferente. Ela é uma pessoa normal e que tem que ter tudo do que o outro tem. A gente não pode perder a oportunidade, eu acho que... É tão difícil a gente ouvir um juiz dizer isso, né? A gente luta por isso há tanto tempo, e o trabalho que o doutor Mário realiza, e se Deus quiser, espero que com outros tantos, mas é um trabalho que eu conheço, é um trabalho lindíssimo, é um trabalho que, para nós, que trabalhamos nessa área, que lutamos pelas mulheres nessa área, para a gente até um bálsamo, diante de tantas coisas ruins que a gente ouve no dia a dia, a gente vê que existem juízes como o doutor Mário que conhecem a situação, que conhecem a causa e trabalham, inclusive, em todas as linhas, em todas as frentes, para tentar minimizá-las. Doutor Mário, só esclareça, então, que ser feminista não é palavrão, não é xingamento, que somos normais, só isso. E eu me considero como feminista, só para dizer, mas quando eu seja uma escola, eu tô sempre, a Rose também, a gente fala, sou feminista, a gente vê meninas. As pessoas confundem feminismo com femismo, né? O feminismo é o movimento das mulheres por ter igualdade de gêneros. É a luta para a gente ser igual. O feminismo não, ele é radical, as mulheres são melhores do que os homens. Então, mas as pessoas confundem. Então, mas eu não estou falando... exatamente. É um movimento que fez com que as mulheres votassem, por exemplo. O feminismo sempre foi tido como palavrão. Sempre. E ainda testemunho pessoal. Há 34 anos atrás, quando iniciou a Delegacia de Defesa da Mulher, eu já tinha 10 anos como delegada de polícia e mais 4 anos como escrivã. E a primeira pergunta que os repórteres faziam para mim é: a senhora é feminista? Eu não sou. Testemunho pessoal há 34 anos atrás. Depois que a gente começa a aprender, que a gente começa a ver, que a gente se abre para uma coisa nova, você percebe que se ser feminista é defender os direitos da mulher, se ser feminista é lutar pela igualdade. E Rose, lembrando só que a OAB Mulher, quando foi criada, ela, além de lutar pela igualdade na Constituição Federal, ela lutou pela licença paternidade, ou seja, a gente não defende o direito do Vou fazer uma pausa aqui. Você acompanha o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon AM 740. Nós vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre os casos de feminicídio que dobraram em São Paulo nos 2 primeiros meses deste ano, meio-dia e 38. Você está ouvindo Gente que Fala. Dirigir, respeite as leis de trânsito.
recado é claro. Ao volante, nunca use o celular. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo. Acompanhe aqui, na Rádio Trianon, Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Agora também no Facebook e no Instagram. No Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Fábio Filho. Tanta lixeira na cidade. Coleta com informação. E você vai ficar no passado? Está querendo se poder? Provocar alagamento? Causar doença? Coloque-se no seu lugar. Eu estou falando com você. Sua garrafa de beira vazia. Isso não muda. Isso não pensa. Então é com você. Descarte somente nos dias de coleta e use as lixeiras. Colabore com a gente. Lixo só no lixo. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. 12h40 em São Paulo, de volta aqui na Rádio Trianon AM 740 com o programa Gente que Fala. E agora o assunto grave, delicado e discutido do momento, que é o feminicídio. A gente falava a respeito disso no bloco anterior. Diariamente, várias mulheres no mundo inteiro sofrem violências físicas e abusos morais por parte de seus companheiros. Elas são espancadas, estupradas, mutiladas, humilhadas e até mortas por esses homens. É um crime covarde e hediondo que precisa ser duramente combatido. Exatamente por isso, o governo do estado de São Paulo está sempre em busca dos meios mais eficientes que existem para que essas mulheres possam se defender. Com a criação das 10 delegacias da Mulher 24 Horas, tanto na capital quanto no interior, e o aplicativo SOS Mulher, que permite chamar a polícia em casos de emergência com um único toque. Portanto, olha, se você é vítima ou conhece alguém que sofre esse tipo de violência, não se cale. Denuncie imediatamente, porque antes que seja tarde demais. Feminicídio, repudie e denuncie. Na contramão da queda da maioria dos crimes violentos no estado de São Paulo, os casos de feminicídio dobraram em 2009, seguindo uma tendência de crescimento em todo o país. Na verdade, dobraram nos 2 primeiros meses deste ano. Desde 2015, a legislação prevê maiores penalidades a homicídios que envolvam a violência doméstica e familiar, ou menosprezo, ou discriminação à condição da mulher. Os casos mais comuns desses assassinatos ocorrem por motivos como a separação e a maioria dentro de casa. Delegada Rose, em que momento de uma turbulência dentro de casa entre marido e mulher, namorado e namorada, parceiro e parceira, costuma acontecer o feminicídio? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer o seguinte: o feminicídio é um crime de ódio, é um crime de vingança. Acontece mais dentro de casa. Por quê? Porque na realidade, ele é o ato das violências que a mulher já vem sofrendo durante toda a sua vida. Violência moral, violência psicológica, violência física. É o ápice. Agora, por que acontece no momento de separação? Porque a mulher lê o jornal, ouve a televisão, ouve gente falar, dizendo: olha, tem delegacia da mulher, tem atendimento social, tem atendimento psicológico, tem abrigo, tem campanha por conta disso. Então não fique sofrendo violência, denuncie. E essa mulher, então, se empodera, ela cria coragem, na realidade, para poder fazer a sua denúncia do cidadão. Não, vou embora e vou denunciar. E é onde ele se manifesta e ela acaba sendo assassinada. Agora, a minha grande preocupação, por que está aumentando? Por que está desse jeito? Será que as portas de entrada dessa mulher estão trabalhando direito? Porque a porta de entrada é delegacia e hospital. Se ela não for acolhida dentro dessa porta de entrada, ela não vai ter condição de entrar nessa rede que realmente existe. Mas ela tem que entrar. E para ela entrar, ela tem que ser ou através da delegacia ou através de um hospital. E na minha modesta opinião de 40 anos nessa área, eu tenho para comigo que o que está falhando são as portas de entrada. A mulher não está sendo bem acolhida nessas portas de entrada, sai
sem registrar nada, e ela se torna candidata em potencial do feminicídio. Gente, bem objetivamente, para a gente correr com os demais temas, por que está falando na porta de entrada, Rosana, na sua avaliação? A minha avaliação é um pouco diferente. Eu tenho dúvidas se aumentou o número ou se cada vez mais as mulheres têm coragem de ir denunciar. Eu fico nisso ainda. Acho muito, de repente, aumentar tanto assim. Aqui o feminicídio é fato, então ele aumentou mesmo. Aumentou, Rosana, aumentou. Você olha isso. Anteriormente ao feminicídio. Só um detalhe, antigamente não era qualificado como feminicídio, nós temos de 2015 isso para cá, e mesmo assim, se tiver dúvida, entra como homicídio. Então, assim, pode ser inclusive a crise econômica, o marido está desempregado, bebe mais, bate mais, então, assim, eu não acho que dá para detectar imediatamente o porquê. Camila. Clarissa. Eu acho a mesma coisa, eu acho que o feminicídio ele já é o último ato do ciclo de violência doméstica, porque a violência doméstica a gente sabe que ela é física, moral, sexual, financeira. Então, até chegar no feminicídio é porque ela já passou por todos os outros estágios e não procurou ajuda. Ou se procurou ajuda, essa ajuda não foi efetiva. Então, realmente, eu concordo com a doutora Rosana de que o problema deve estar aí na delegacia, nos hospitais, enfim. Doutor Mário. Eu tenho um dado estatístico que eu faço nas audiências e os policiais militares, eles me relatam que dos 10 casos que ele atende no dia, 8 são violência doméstica. Então, não é simplesmente uma questão só de denunciar. Mesmo porque se é um feminicídio ou homicídio, não tem a vítima para denunciar. Então, não é ela que está sendo encorajada porque ela já morreu. Então, se há um número maior de pessoas, mulheres sendo mortas, isso quer dizer que realmente há um crescimento, esse crescimento é substancial, e eu concordo com muita gente que diz que é uma pandemia. Eu também. A advogada doutora Maíra Fernandes, que assumiu a defesa do jogador Neymar, no caso em que ele é acusado de estupro, foi excluída do CLADEM, instituição que reúne advogadas feministas, da qual fazia parte há 15 anos. Em suas redes sociais, Maíra disse estar convencida de que Neymar sofre uma acusação injusta e que a falsa acusação de estupro não ajuda em nada a causa feminista. Doutora Rosana, como é que ficou a causa feminista com esse episódio? O que não ajuda a causa feminista é um grupo de feministas punir uma advogada por estar exercendo o seu papel. Não dá para misturar. Eu não vi nada do processo físico ou digital do caso Neymar. Então, assim, falar a respeito seria uma leviandade. Mas punir uma advogada por ela ter assumido a defesa de uma pessoa que, pela Constituição Federal, é inocente, eu fico horrorizada. Acho um grande retrocesso para a causa feminista, não ela defender Neymar ou qualquer outro, porque todo mundo tem direito de defesa e está na Constituição Federal. Eu não sabia que o CLADEM tinha feito isso com essa advogada, me perdoe, um grande retrocesso. Isso sim, para a causa feminista. Clarissa. Eu concordo que é um grande retrocesso, porque o papel da advogada é defender o direito de defesa. Isso não tem nada a ver com feminismo, não feminismo, ou com acreditar no homem, ou com apoiar o estupro. Não tem nada a ver com isso. Ela está exercendo o papel dela como advogada, e o Neymar tem sim o direito de defesa, sem entrar no mérito do caso. Delegado. Bom, o CLADEM é Comitê Latino-Americano de Defesa, né, das mulheres. Eu acho que a atitude delas ficou muito ruim. Eu concordo plenamente com o que disse aqui a doutora Clarissa, com o que disse a doutora Rosana. É um absurdo você mandar embora, tirar do movimento uma advogada, porque ela está exercendo o seu sagrado direito de trabalhar e está fazendo esse trabalho em defesa de alguém que, na vida dela, então, eu acho que o CLADEM errou, é isso que fica com essas marcas. Por isso que voltam contra o movimento a esse tipo de comportamento. Agora, prestar desserviço à causa da mulher foi o que essa Nájila está prestando. Isto, sim, na minha opinião, é um desserviço. 11 mulheres são estupradas por dia. Aliás, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos nesse país. Mulheres têm uma dificuldade enorme de denunciar esse crime porque realmente elas são desacreditadas. E aí faz o que está fazendo, sem ter elementos materiais que realmente comprovam que houve estupro. E aí você já pega os oportunistas que criam a lei Neymar da Penha,
você pega pessoas que já são contra o movimento. Então, essa Nájila prestou um grande desserviço à causa feminina. E o Cladem, me desculpe, eu tinha me decepcionei. Eu fui vítima de estupro e, a partir desse momento, como advogada, que eu fui no começo de carreira criminalista, nunca aceitei pegar um caso de júri, homicídio com estupro, porque eu sabia que eu não conseguiria exercer a defesa daquele cidadão. Então, o profissional tem que ter essa ética interna de saber, vou ajudar ou não cumprir a Constituição Federal. Se essa doutora Maíra achou que podia defender Neymar, ela nunca podia ser punida por este fato. Isso é muito triste. Doutor Mário Rubens, sua avaliação. Não, eu concordo com tudo que foi dito aqui, e eu acho mais que tem um chavão que falam que lugar de mulher é onde ela quiser. Se ela quiser defender o homem, ela que defenda. Não vejo nenhuma impossibilidade disso. A questão é, você se sente bem para defender? Estar com a sua consciência é uma questão moral, mas não pode ser uma questão ética. E se na medida em que você tira uma pessoa por uma questão ética, você está falando que ela não pode estar onde ela quiser. O presidente Jair Bolsonaro usou a cerimônia de entrega das chaves do Minha Casa Minha Vida em Belém para pedir ao público e autoridades presentes pressão sobre o Congresso Nacional pela aprovação do decreto que flexibiliza o porte de armas no país. Abre aspas para o presidente. Eu apelo para que não deixem o Senado e a Câmara derrubar o nosso decreto das armas. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro disse que o objetivo da lei é permitir ao cidadão de bem, se assim desejar, ter uma arma dentro de casa. Doutora Clarissa Hofflin, antes de mais nada, e essa pressão sobre o Congresso? Pois me parece um pouco absurdo, né, no meu entendimento. Primeiro porque eu acho que o decreto do Bolsonaro, ele acabou usurpando um pouco o poder do Legislativo. O papel do presidente não é legislar, e sim, no máximo, regulamentar uma lei. Eu acho que o decreto acabou legislando, a partir do momento em que ele flexibilizou, ele colocou requisitos objetivos para a pessoa poder ter porte e posse de arma. Então, eu acho que está certo, sim, o CCJ de ter colocado para votar, se não me engano, eles vão votar amanhã. Inclusive, tem ações também no Supremo Tribunal Federal para discutir a legitimidade, a constitucionalidade desse decreto. Mas, fora tudo isso, a gente está aqui falando sobre feminicídio, me parece que flexibilizar nessa altura, o porte e posse de arma vai aumentar, sim, o feminicídio. Eu acho um grande retrocesso, porque a gente já sabe, o Brasil é o 5º país do mundo com maior índice de feminicídio. E a gente vai aumentar a posse de arma, vai aumentar o porte de arma. A gente sabe que esses crimes acontecem, sim, dentro de casa, com as pessoas que têm porte de maneira lícita. Enfim, eu sou contra, mas essa é a minha opinião. Um eventual aumento seria apenas uma situação, né? Um eventual aumento do feminicídio, né? Exatamente. Muitos outros tipos de crime. Fora os outros, exatamente. Doutora Rosana. Vou ter que ser do contra. O feminicídio acontece com pau, com garrafa, Arma branca. Com as mãos, não necessariamente o porte de arma. Eu coloco a seguinte pergunta: quantas mulheres nós temos vivendo por aí, isoladas em regiões de sertão e que não tem defesa alguma? Quer dizer, eu acho que a discussão é mais séria. Eu acho que tem que haver, talvez, ouvir de novo o povo brasileiro, talvez um pouco mais maduro, poder votar. Mas eu não vejo problema de uma pessoa ter. Se ela é maior de idade, vacinada, ela tem e se responsabiliza pelas consequências do seu ato. O maior direito que nós temos da Constituição Federal, para mim, é o livre-arbítrio. Se a Constituição Federal me dá o direito de ser o que eu quiser, me responsabilizando pelas atitudes e condutas que eu tenha, qual é o problema? E só uma coisa, rapidinho, eu estou olhando o relógio aqui. Eu sou contra o positivismo brasileiro. Eu acho que fez muito bem para a sociedade brasileira a judicialização de algumas questões, ou seja, em tese o judiciário não poderia, entre aspas, falar em algumas questões, mas diante da omissão do Estado, ele foi lá e fez. Bárbaro. Acho que o Congresso também pode, eventualmente, corrigir, como o presidente também. Eu acho que nós estamos num mundo tão diferente que a gente ficar dentro de casinha, pode isso, não pode aquilo, eu acho que todo mundo pode, desde que com bom senso, olhando a lei
e está indo para votação. Então, eu acho que o Congresso vai vetar, mas eu acho que sempre que falam não para mim, eu fico meio do contra, entendeu? Porque eu sou livre, maior, vacinada e eu tenho direito a decidir. Eu não quero um Estado paternalista. O Brasil não precisa mais disso. A nossa população não precisa de pai mais. Delegada Rose, queria ouvir a sua avaliação, considerando que a senhora foi parlamentar, esse tipo de pressão sobre o parlamento, porque o deputado está lá para votar conforme a consciência dele. Claro, tem a base do governo, tem a oposição, enfim, tem lá os ajustes que são feitos, mas pressionar o... Não adianta nada. Não adianta nada. E os deputados estão lá para votar por aquilo que for o melhor para a população. Eles tinham que esquecer um pouco deles e pensar um pouco mais na população. Votar coisas que sejam de interesse do povo. É para isso que eles foram eleitos, é para isso que eles estão lá. Eu quero dizer a você o seguinte, eu não sou contra o decreto do porte de armas. Eu acho que se as pessoas têm que ter requisitos, têm que ter fiscalização, eu acho que é um direito que elas têm, e concordo que em gênero, número e grau que a doutora Rosana disse, o feminicídio, a maioria deles acontece por arma branca, é faca, é facão, é machado, é com a mão, é com pedaço de pau, é força física, não são os que acontecem com armas de fogo. A pessoa está querendo jogar nas costas da mulher, que olha, agora a mulher vai ser muito mais morta, porque vai liberar arma, que por isso que não pode ter. Mas não é verdade. Se você fizer o levantamento, você vai ver que elas não morrem, a maioria por armas de fogo. Vai acontecer? Vai, sem dúvida nenhuma que vai. Mas não é o caso da maioria ainda. Doutor Mário. Bom, também acho que cercear direitos não é a grande questão, né? A grande questão é da educação. E a grande mensagem que eu estou vendo por aí é uma questão assim, olha, agora pode usar armas, sempre pudemos ter em casa armas. A questão não é essa, a questão não é incentivar o uso de armas, a questão é como você vai ter armas em casa ou não, porque isso já foi decidido por plebiscito. Então, eu acho que precisamos que nas escolas a gente fale o que o presidente não quer é colocar a arma na mão de todo mundo. Ele não está incentivando o uso, ele só está falando, regrando, porque muitas pessoas iam para o fórum porque deixaram de registrar no seu tempo, ficou muito burocratizado, ficou na mão de muita gente, e quando você cria dificuldade, né? Cria facilitadores. Esse é o O problema. presidente Bolsonaro chegou a dizer que a população tem que estar armada para evitar golpes de Estado. A declaração dele. Essas são aquelas coisas que ele também fala. Profunda essa, né? Delicadamente, é uma questão muito mais delicadamente. profunda, de liberdades públicas. Nós estamos falando de liberdades públicas, é o que todos aqui estão falando, e eu acho que a gente não pode cercear tantas as pessoas. Agora, o problema é o seguinte... Essa fala dele foi para o campo ideológico, enfim. Foi. Aí não tem ideologia, Não nesse tem. caso. Não é isso, né? Não é em cima da arma que você vai falar, o que as pessoas devem fazer, ou como elas vão... Aliás, comprar uma arma para você ter em casa, para depois matar a mulher, isso não existe. Não é premeditado. O crime é de sopetão. E ele não vai gastar dinheiro ainda com isso, entendeu? Doutor Mário, sua palavra final, por favor, deixe a sua mensagem para o ouvinte do Gente que Fala. Não, eu acho que a ideia aqui é a gente falar sobre assuntos importantes que estão ocorrendo aqui agora da atualidade, e o crime de stalking é uma necessidade que a gente vê no dia a dia de uma vara de violência doméstica, né? Nós temos que ter essa situação bem descrita para não ter também o abuso da lei em relação às pessoas, né? Não queremos criar mais um crime, mas é o que nós estamos constatando, e as pessoas não têm defesa sobre isso. Delegada Rose, sua palavra final. Quero dizer a minha satisfação em ter feito parte dessa mesa hoje. Fazia tempo que eu não via a doutora Rosana. O doutor Mário eu vi recentemente na virada feminina, Clarice eu não conhecia, então foi um prazer estar participando dessa mesa e discutir esses assuntos que são muito caros para mim, principalmente aqueles que dizem respeito à mulher. Doutora Clarissa Hoffmann, palavra final. Eu agradeço a presença, acho que também tudo que a gente discutiu aqui hoje foi muito importante e é ótimo esse debate, um concorda, o outro discorda. Isso é a democracia, gostei muito, obrigada. Doutora Rosana. Obrigada, parabéns, doutor Mário, pelo trabalho. Rose, prazer de novo estarmos juntos. Clarice, vem pra luta, mulher. Vem pra luta. Prazer. Muito obrigado a presença de vocês todos. E antes do nosso encerramento, mais um recado da Prefeitura de São Paulo.
Tanta lixeira na cidade, coleta com dia marcado. E você prefere ficar aí na calçada? Tá querendo entupir poeira? Provocar alagamento? Causar doença? Coloque-se no seu lugar. Eu tô falando com você, sua garrafa de refrigerante vazia. Lixo não ouve, lixo não pensa. Então é com você. Descarte somente nos dias de coleta e use as lixeiras. Colabore com a gente. Lixo só no lixo. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Quero agradecer então a presença de todos vocês aqui nessa edição do programa Gente que Fala, o juiz de direito Dr. Mário Rubens Assunção Filho, a delegada de polícia Rosmarie Correia, a delegada Rose, a advogada criminalista doutora Clarissa Hofflin e também a advogada Rosana Chiavassa. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Tchau, até o programa de amanhã.